Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem o Wall Street encerrou em alta, com o Nasdaq a subir quase 1,5%, o S&P 500 1,12% e o Russell 2000 a 1%. A ação asiática desta madrugada foi também positiva, à exceção aqui do índice australiano e do japonês. O sentimento foi então impulsionado pela introdução do modelo Manus AI, que supostamente supera os modelos da OpenAI em termos de desempenho, segundo o Shanghai Securities News. E temos também aqui na Europa um sentimento misto. A maior parte dos índices ainda assim a negociar agora em terreno negativo, depois de terem feito novos máximos esta manhã, como é o caso do DAX, como iremos ver daqui a pouco, e depois da Goldman Sachs ter aumentado a sua previsão de crescimento da zona euro em 2025 em 0,1 pontos percentuais para os 0,8%, citando o aumento das despesas militares e de infraestruturas, particularmente na Alemanha. O Banco de Investimento também antecipa que o BCE mantenha a taxa de juros inalterada em julho, em contraste com a previsão anterior, que era uma descida então de 25 pontos base. Nos Estados Unidos, os futuros para já negociarem em forte queda. O Canadá está pronto para aliviar a retaliação tarifária se Trump anular algumas de suas próprias tarifas. Ontem surgiu também a notícia que a administração de Trump estava a considerar isenções tarifárias para o Canadá e para o México, o que também contribuiu para o sentimento de apetite pelo risco. E, muito importante, aqui no calendário económico de hoje, teremos a reunião então do BCE, por volta da 1,25, em que é esperado então um corte de 25 pontos base na taxa de juros. E depois teremos também a conferência de imprensa por parte de Lagarde às 13h45. Teremos ainda inventários de gás natural, os habituais pedidos semanais de subsídio de desemprego e também declarações de membros então da FOMC, como é o caso do Euler, às 20h30. Olhando para os índices, cá está então o DAX a fazer aqui um novo máximo histórico esta manhã e depois a recuar. O IBEX também aqui a cair um pouco. O CAC a mesma coisa, a fazer aqui um novo máximo histórico e a cair. E o FTSE também aqui em grande queda então no dia de hoje, bem como também o Eurostock 50, portanto a cair com alguma força, mas mantém-se aqui numa zona de consolidação. Também aqui o S&P 500 a reagir em baixa, novamente aqui na resistência. Dirige-se novamente para aqui o suporte da zona dos 5.700 pontos. Nasdaq também a cair, depois de fazer o reteste aqui então ao limite superior do range. Dow Jones também em queda e Russell 2000 também a acelerar o movimento de queda e poderá vir então aqui ao target teórico dos 2014 pontos. VIX também a disparar e olhando aqui para as matérias-primas, começando aqui pelo ouro, está aqui numa fase de consolidação depois da forte subida registrada no dia de ontem. A prata também aqui a corrigir um pouco, a consolidar. E nas energéticas, o petróleo ontem atingiu então o nível mais baixo desde maio de 2023, recuperou um pouco e está aqui a voltar a cair. Também o gás natural. Ontem subiu bastante, com as tarifas então impostas pelo Canadá aos Estados Unidos. E essa subida foi interrompida então com a menor probabilidade agora das tarifas fixas sobre a energia do Canadá para os Estados Unidos e portanto essa possível trégua temporária de tarifas está a levar então aqui o gás natural a corrigir um pouco no dia de hoje. Olhando para outras commodities, a soja continua então a negociar dentro do seu range. O café, ontem demos aqui a estreito, portanto aqui a quebra então deste canal em alta. Milho também aqui a recuperar, trigo também a recuperar. O cacau mantém a tendência de queda, não atingiu ainda aqui o target nos 6.720 e o açúcar também aqui a consolidar perto então do suporte. Olhando para o mercado cambial, temos então um dólar bastante forte no dia de hoje, bem como também o NZD, bastante forte, e o euro também está forte no dia de hoje. As mais fracas, claramente o AUD, o CAD também e a Libra. Olhando para o mercado de Forex, o dólar index, o dólar atingiu então o target teórico deste duplo topo, portanto
Aqui poderá haver algum profit taking. O EURUSD continua a subir, apesar então do dólar continuar com o dólar muito fraco. O euro-dólar continua então a disparar e aproxima-se aqui dos 1,08. Atenção que teremos a reunião então do BCE a 1,25. Mesma coisa para o cable, portanto, a quebrar este canal em alta. Não faz sentido estar aqui desenhado já. Corrigir agora aqui um pouco no curto prazo. Também o AUD em alta, o NZD em alta, portanto, a maior parte das divisas a ganharem muita força em relação ao dólar americano. Também aqui o euro-yen a cair um pouco, libra-yen também a cair, dólar-yen também, com o yen bastante forte, com as declarações então de membros do Banco do Japão a referirem que poderá aumentar a taxa de juros até aos 2%. A próxima subida deverá então ocorrer na reunião de julho, a levar então o yen a um comportamento bastante forte. Reparem aqui, o yen é a moeda mais forte no dia de hoje. Por último, olhando para o mercado de criptomoedas, sentimento positivo. Assistimos aqui então a recuperação novamente nos principais criptoativos. Bitcoin volta a recuperar e está novamente aqui a testar a resistência dos 91 mil. O Ethereum não quebrou então aqui o suporte e a Solana também aqui num movimento de recuperação no dia de hoje. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.